Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões. Iniciaremos neste vídeo a leitura do livro do profeta Daniel, uma narrativa de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Daniel da Mesopotâmia, Daniel da Babilônia. Um jovem muito temente a Deus, um jovem muito inteligente, sábio, perspicaz. Capítulo 1. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. No 3º ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Jerusalém sitiada e saqueada. Tempo do mundo antigo. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Época em que povos mais fortes submetiam mediante guerras povos mais fracos à escravidão. Saqueavam as suas riquezas e tributavam os povos mais fracos, agora escravos, pesadamente. Era o que estava acontecendo com os israelitas e com Jerusalém. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres, jovens israelitas inteligentes. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos, letrados e capazes de servir no palácio como servidores da mais extrema confiança do rei. E precisariam aprender a língua e a cultura dos babilônios e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, a mesma ração que o rei comia e o mesmo vinho que o rei bebia. Depois de 3 anos de preparo e de muitos intensos estudos e letramentos, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Ele decidiu não se alimentar da ração do rei. Por isso, Daniel foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido com Deus. Deus fez com que Aspenaz fosse muito bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha muito medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber.
Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel, muito prudente e sabiamente, disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente, apenas uma experiência. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem da comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Nós nos submeteremos ao teu crivo. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Daniel e os seus companheiros decidiram manter a sua rotina sadia, a sua dieta, a sua rotina de intensivos estudos e uma dieta rigorosa e exercícios físicos. Era o que funcionava para eles. Então, por que mudar? O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo sobre as culturas dos babilônios, sobre os escritos e as ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e de interpretar sonhos, tal como José do Egito. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, ao final da faculdade empreendida por Daniel e seus companheiros, ao final do ensino superior imposto por Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros, em uma rotina super sadia de estudos, exercícios físicos e uma dieta rigorosa, no fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio, servidores de confiança do rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto sobre política econômica, sobre economia política e demais questões governamentais que exigissem inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até ao ano em que o rei Ciro começou a governar
a Babilônia. Dieta de Daniel é a dieta da linguagem sadia. Ao darmos aplicabilidade às lições apreendidas deste texto, vemos bastante bem claramente que tanto mais manusearmos sadiamente a linguagem com palavras de desenvolvimento, linguagem e pensamentos sadios, aprendizados de saberes, letramentos para o estabelecimento da cultura da paz, leitura de livros sadios, pensamentos esvaziados de ansiedades, tanto mais manusearmos a linguagem sadia, mais inteligentes nos tornaremos. Do mesmo modo que, contrariamente, quanto mais manusearmos linguagem perversa, linguagem que nos embrutece, que nos dessensibiliza, mais burros nos tornaremos, mais embrutecidos, mais afastados das coisas dos saberes e dos conhecimentos elevados. É a lição que derivamos da leitura do capítulo 1 do profeta Daniel, os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. Tópico do capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. E veremos que há uma correspondência recíproca entre o profeta Daniel da Babilônia e José do Egito, que viveu cerca de 1000 anos antes do profeta Daniel. Cerca de pouco mais de 1000 anos antes, em relação ao tempo que o profeta Daniel viveu. É isso. Correspondentes e correlatos recíprocos, vivendo em tempos diferentes da história, mas servindo a Deus do mesmo modo, e sendo homens bem-sucedidos do mesmo modo, homens bem-sucedidos, bem-aventurados. É isso, coisa boa, maravilha. No próximo vídeo, leremos sobre o capítulo 2 do profeta Daniel. Coisa boa. Vamos manusear a linguagem sadia, buscando sempre a inteligência e as questões elevadas. A marca da paz é a marca da inteligência. É isso. Sejamos pacíficos, amadas inteligências da Escola de Campeões. Sejamos estabelecedores da cultura da paz. Amém. É isso.